eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro, porque meu pai acabou perdendo emprego, a gente passou um aperto, eu falei, opa, o que que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso fazer para eu não passar por essa mesma coisa? Despertou em mim esse propósito de, pô, vou estudar sobre educação financeira. As duas formas de você ter uma mudança na qualidade de vida, escalar, né, a pirâmide social, são dois caminhos, através da educação, isso eu tinha feito, né, com uma boa faculdade, uma boa formação, e empreendendo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que você possa pegar dicas, insights, conhecimentos e aplicar no seu dia a dia para melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros, estou aqui com a minha parceira de vida, de podcast, de negócio, Carol Viúdes. Fala galera, tudo bem? Mais um Made in Brasil ao vivo com vocês. O papo de hoje é sobre dinheiro, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então já deixa aquele like para nos ajudar e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e para toda semana estar atualizado, estar aprendendo e ouvindo pessoas tão especiais como as que a gente tem hoje aqui. Se inscreva em nosso canal. Exato, hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante, né? A gente vai falar sobre dinheiro, um pouco da psicologia por trás do dinheiro, um pouco de finanças pessoais, de planejamento, de educação financeira. Tenho certeza que vai agregar demais, né? E para falar sobre dinheiro, para dar essa aula pra gente, a gente tem aqui um cara que eu pude ver a história dele, né? Eu pude ver o crescimento dele. Ele ele é formado, né, pela Universidade de São Francisco, ele era médico, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essa transição de carreira. Ele é sócio fundador e gestor da Manhattan. Ele também é certificado, né, o CFP, né, é um certificado de planejador financeiro pessoal. Ele é hoje assessor responsável de uma carteira com mais de 200 milhões, né, em custódia. E olha só os números da Manhattan, né, corretora aí que eu vi ele fundar praticamente, e ao longo desses últimos anos aí teve um crescimento absurdo, né, hoje eles têm mais de 5 bilhões em custódia, são mais de 140 assessores, 11 unidades espalhadas aí pelo Brasil, e por 3 anos consecutivos eles ficaram entre o G20, né, que são os 20 maiores escritórios da XP aqui no Brasil. Com vocês, Bruno Chisotti. Aê! Bom, primeiro, obrigado, Dom. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui. Poder falar um pouquinho, né, da minha experiência de mais de 10 anos aí no mercado. Falar um pouquinho sobre finanças comportamentais, educação financeira, que eu acho que falta ainda para o brasileiro. Então, para mim é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto. Mais uma vez, vamos lá. Obrigado, prazer todo nosso. Bruno, para a gente começar, tem uma coisa bem interessante aí, né, na sua trajetória, que foi essa transição de carreira. Hoje, a gente sabendo que essa profissão de médico, né, é uma das profissões mais renomadas, respeitadas, bem remuneradas, né, na sociedade, o que te levou a abrir mão dessa carreira para começar a empreender e trabalhar com investimentos? Legal, é uma pergunta recorrente, né, que me fazem, gera bastante curiosidade. Pô, Bruno, você é médico, né, uma profissão estável, que tem um status social, um reconhecimento social. O que te levou a largar a medicina, né? Então, assim, eu acho que muito da resposta está na própria pergunta, que primeiro, eu sempre enxerguei a medicina como um porto seguro, né? Então, antes de eu realizar esse movimento, né, de trocar de carreira, eu, lógico que me planejei, né? Então, a gente sabe que a medicina é estável e eu iria empreender, e empreender sempre é aquilo, você não sabe qual vai ser o resultado. Então, eu acho que a primeira coisa foi isso. A segunda, eu acho que foi o propósito, né? O propósito que me movia, porque esse propósito nasceu justamente de experiências que eu tive na minha família, né, por falta de educação financeira. E eu acho que é muito importante na vida a gente saber primeiro o que a gente não quer. E eu tinha certeza que eu não gostaria de passar por certas coisas que eu passei durante a minha vida, né? Então, eu acho que a educação financeira é uma coisa que falta para o brasileiro. Então, esse propósito, primeiro, eu apliquei para mim. Então, eu apliquei esse propósito de ter um bom planejamento financeiro e comecei a fazer para mim.
E quando eu vi, eu estava já ensinando os meus colegas médicos, Olha. né? Legal. Isso surgiu ainda na faculdade, esse propósito. Eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro, porque meu pai acabou perdendo emprego, a gente passou um aperto. Eu falei, opa, o que que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso fazer para eu não passar por essa a mesma coisa? Uhum. Né? Isso despertou em mim esse propósito de, pô, vou estudar sobre educação financeira. Eu estava no 5º ano da faculdade. Então, eu tinha o propósito de buscar conhecimento, de evitar que aquilo acontecesse comigo novamente. Uhum. E, por último, eu acho que foi eu ter as pessoas certas do meu lado. Legal. Né? Então, quando você vai empreender, é muito importante que você tenha as pessoas certas do seu lado. E eu Uhum. tive e tenho. Uhum. Eu não construí, a gente vai falar um pouquinho da Manhattan Investimentos, eu não construí a Manhattan sozinho. Uhum. Né? Então, eu sempre tive sócios muito competentes e Uhum. habilidosos e que conseguiram ali é, proporcionar o quê? Exatamente o resultado que a gente tem hoje. Uhum. E o fato de eu não ter precisado utilizar aquela minha segurança que era a medicina. Tá. Então, o que que eu enxergava? Bom, a medicina é meu porto seguro. E eu já sabia, né? E muitos médicos vão assistir, meus colegas. Eu vejo que hoje existe uma insatisfação com a medicina, né? Uhum. Não é mais tudo aquilo, existe muita concorrência. E eu já enxergava aquilo. Eu falava, olha, eu sei que a medicina é um porto seguro, mas eu vou chegar provavelmente até um limite. E daquele limite eu não vou passar. Uhum. Agora, se eu for empreender, aquilo pode mudar minha vida. Né? Se der errado, eu volto para a medicina, tudo bem, eu vou continuar tendo uma boa remuneração, uma profissão Legal. interessante e reconhecida, Uhum. porém, dificilmente a medicina ia mudar muito a minha vida. Né? Uhum. Por quê? Eu acho que as duas formas de você ter uma mudança na qualidade de vida, escalar, né, a pirâmide social, são dois caminhos, através da educação, isso eu tinha feito, né, com uma Uhum. boa faculdade, uma boa formação, e empreendendo. Legal. Não tem outra forma. E Uhum. aí eu falei, pô, a educação eu já tenho. Se eu empreender, eu tenho uma chance maior. Então, Legal. isso me deixou tranquilo, né, para eu fazer essa mudança. Legal. Outro detalhe, eu não fiz sem planejamento. Eu posso Uhum. chegar numa palestra, né, fazer o meu storytelling, a história do herói. Eu posso Aham. falar, nossa, eu sou um gênio, empreendi, conquistei, a Manhattan tem 5 bilhões, mas não foi bem assim. Tá. Né? Eu me planejei uns 2 anos guardando Legal. dinheiro, porque eu sabia que empreender no começo é difícil, você Legal. vai passar por dificuldades. Né? Eu Uhum. usei muito da minha reserva, mas por que que eu usei da minha reserva? Porque eu tinha um propósito, eu acreditava muito no que eu estava fazendo. Uhum. Isso proporcionou eu ter essa segurança para mudar e não me arrependo. Legal, Demais. legal. E interessante a maneira como você planejou, porque às vezes a gente tem um objetivo, né? A gente tem um sonho, mas às vezes a gente não tem as condições para já começar logo de cara, né? A se engajar e a construir, né? Esse projeto. Mas foi interessante você ter tido essa frieza, né, essa maturidade, de primeiro se estabilizar, né, numa profissão, e uma vez estabilizado, com dinheiro guardado, aí sim você começou a empreender, você não se jogou assim all in, né? Uma emoção, né? Sim, exato. Você tinha É, exa- um suporte, né? exatamente. Na verdade, assim, empreender, eu sempre falo nas minhas palestras e para alguns colegas que me perguntam, né? Porque gera Aham, essa curiosidade. Muita gente fala, eu quero fazer igual você, quero seguir o mesmo caminho. E aham. eu falo que empreender é você pular do avião e construir o paraquedas na queda. Então, isso se você pegar a história de todo empreendedor de sucesso, isso vai acontecer. Uhum, Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até alguém pode achar ruim, mas, por exemplo, você comprar uma franquia. Muita gente acha que isso é empreender. Para mim, como empreendedor, não é empreender. Né? Porque você tá. já compra um negócio pronto, um negócio que foi testado, que você já tem ali um sucesso Uhum, e etc. Eu acho que empreender você é justamente isso. Você vai montando paraquedas na queda, uhum, você vai aprendendo, você vai testando uhum, é, novas estratégias. uhum, Tirar do E zero você sai do mesmo, né? zero mesmo, uhum. e isso vai te deixando muito forte, principalmente porque não existe nenhum negócio que você uma hora não vai ter uma concorrência.
Uhum. E é justamente nessa concorrência, toda essa experiência, quando chegar essa concorrência em você, que vai levar a você continuar lá. Então, uma coisa é você ter sucesso, outra coisa é você continuar lá com esse sucesso e manter o Uhum. sucesso. Então, eu acho que existe uma grande diferença entre, eu comprei um negócio pronto, uma franquia, etc. A pessoa acha que é empreendedor e não é. Empreender Tá. realmente é se jogar. Uhum. Me construir, legal. É. E falando em sucesso, né, e chegar lá versus se manter lá, a Manhattan tem uma história de sucesso, né? Ela não só chegou, como se manteve e cresceu, deve ter tido aí com certeza seus momentos de dificuldade, como qualquer negócio. Agora, de novo, né, eu vi ela começar. E a última vez que eu te visitei, fiquei sinceramente impressionado com a estrutura de vocês, com o tamanho do escritório. Até falei pra Ele cá, chegou em casa falando falei, mesmo. gatinha, você tem que ver o escritório. Você ia Maravilhoso querer, você ia trabalhar visualizar o lá. que você quer para tua empresa, né? Maravilhoso mesmo o escritório e depois pude ter uma noção dos números, né? De quão longe vocês chegaram. E a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas e empreendedores não é assim, né? Se eu não me engano, os últimos dados que eu vi, 80% das empresas fecham no primeiro ano, ah, 85% fecha em 5 anos e 95% fecha em 10 anos e os 5% que estão abertos não quer nem dizer que está sendo lucrativo, quer dizer que está aberto, né? O que que a Manhattan tem de diferente? O que que você e a sociedade fizeram de diferente para conseguir se destacar? Bom, primeiro, eu acho que é você, mais uma vez, estar com as pessoas certas do seu lado. Uhum. Então, a gente teve a sorte, né, de ter sempre pessoas muito competentes. Então, mais uma vez, né, falando dos meus sócios, a gente conseguiu durante esse processo identificar as qualidades de cada um, Legal. as capacidades e alocar, né, e direcionar essas pessoas para o melhor local da empresa, onde elas poderiam produzir mais e entregar mais. Então, Legal. isso foi um detalhe muito importante. Eu acho que outro detalhe nós sempre fomos muito intensos comercialmente, Legal. né? Eu acho que todo mundo é vendedor, né? Então a gente sempre teve, principalmente eu e o Rafael, que eu até adianto aqui, seria legal vocês chamarem ele aqui. Bacana. Vou chamar para falar de day trade, O Rafa de de... mercado, Aham, ele entende muito, aham, mas também ele é um publicitário, né, de formação. uhum, Então a Manhattan tem é, essa outra peculiaridade que é o único escritório que chegou no G20 que foi formado por não profissionais do mercado financeiro. Demais. Então, um legal. médico e um publicitário fundaram a empresa. Então, no começo, eu e o Rafa, a gente, e eu passo hoje isso para os assessores, que você precisa ter uma intensidade comercial muito forte. Legal. Terceiro ponto, velocidade na decisão. Tem um livro que chama Outlier, Fora de Série. Já li, legal. Nesse livro, ele desmistifica a figura do empresário genial, né? Primeiro, as pessoas têm um tempo de maturação, então não adianta você entrar para empreender ou até para estudar, para tudo. Você não vai ganhar dinheiro no primeiro mês, em 6 meses. Você não vai ficar expert no assunto rápido. Teoria das 10.000 horas, né? 10 mil horas, Uhum, exatamente. 10 mil horas ou 10 anos, eu sempre falo isso, uhum. Uhum. né? Outro dia um assessor pediu para sair do escritório da Manhattan e eu fui perguntar para o Eduardo, meu sócio lá que cuida, pô, do que aconteceu? Eu estou desiludido. O assessor falou que estava desiludido com a profissão, com 6 meses Nossa. de trabalho. Eu falei, nossa, eu tô 13 anos aqui, 13 anos. Aham, Então, assim, ou faltava propósito, ou realmente ele estava fazendo uma coisa que ele não gostava. Então, você tem que ter um poder de decisão muito rápido como empreendedor. Isso ajudou bastante a gente, porque a gente conseguiu, tanto nas expansões, a gente teve que ir para o escritório maior, depois para uma sala menor, né? Porque a economia é cíclica, você tem concorrência. uhum. Então, esse foi um grande diferencial que fez a gente se destacar, né? Eu Legal, acho que são esses pontos. As pessoas legal. certas do nosso lado, uma intensidade comercial Nossa, muito, e não diminuiu ainda a nossa legal. intensidade comercial, Uhum. e você ali tomar as decisões de forma muito rápida. Isso Tá, faz uma diferença muito grande. E óbvio, sempre estudar e se especializar para você cometer o mínimo de erros possível. legal.
Bruno, Perfeito. e você falou bastante assim dessas características, né, dos sócios que se somam. Se você hoje pudesse emprestar para a galera que está ouvindo, para o público do Made in Brasil, algumas características suas que fizeram diferença na hora de empreender, dessa vontade de conquista ou até velocidade, quais seriam? É difícil, né, a gente falar É, da gente, né? Eu aham, vou falar, acho que mais o que eu ouço de alguns amigos, perfeito, né? Legal. Eu acho que primeiro eu acho que é disciplina. Eu sempre fui legal. muito disciplinado e isso a, a, a medicina me proporcionou, né? Você estudar bastante, gostar de estudar, gostar de ler. Não adianta, o médico ele estuda muito, ele lê muito e não para, né? Tem algumas profissões que você até consegue diminuir, mas o médico ele sempre tem que se atualizar. Então eu sempre fui muito disciplinado. Depois eu acho que eu sempre fui muito curioso. Legal. É impressionante. A minha esposa, tipo, a gente tá assistindo série, termina a série. Se a série, por exemplo, é baseada em fatos reais, eu já tô no Google pesquisando tudo, né? Aham, E tudo que cai no meu colo eu leio, Que né? legal. Então eu legal. acho que eu sempre tenho metas de cada ano ler mais livros, leio menos do que eu gostaria, Uhum, né? Mas leio bastante. Então eu acho que é isso, você ser curioso te ajuda muito. Porque a uhum. curiosidade me levou. A Manhattan ela nasceu lá atrás, quando eu estava no quinto ano da faculdade, sem querer. Eu não tinha essa intenção, mas por quê? Eu fiquei curioso em como desenvolver um bom planejamento financeiro pessoal para mim. Entendi. Então a curiosidade que você vê Uhum. me levou é um espiral, né? Ela não para. Então eu acho que é isso. E eu acho que depois eu acho que todo mundo tem que ter bastante paciência para as coisas acontecerem. No E isso tempo, se né? aplica também aos investimentos. A gente vai falar um pouquinho, né? E é interessante porque, Sim. assim, às vezes as pessoas pensam, eu tô endividado, tô passando uma dificuldade financeira porque eu ganho pouco, mas a gente vê de um outro lado também muitos médicos e profissionais que ganham bem, mas acabam gastando muito mais do que ganham e sem nenhum planejamento financeiro, ou talvez até essa psicologia, né, de Aham, como investir e cuidar do seu dinheiro. Sim, legal. sim. Até, né, já transformando isso numa pergunta, né? É, qual que é a psicologia por trás das pessoas que conseguem juntar dinheiro, construir patrimônio, investir, enfim, que a gente sabe que é uma minoria, versus as pessoas que ganhando bem ou mal Não passam a consegue. vida estressadas, ansiosas, preocupadas com a falta de dinheiro, com a possibilidade de falta de dinheiro. Qual que é a psicologia por trás desses dois grupos diferentes? Perfeito. É um assunto bem interessante e bem denso, né? Vou tentar ser o mais didático possível aqui. Eu acho que primeiro, e é um grande dilema, né? É um grande dilema do ser humano isso, Uhum, né? Então, acho que primeiro é você identificar se você tem a capacidade de poupar e a disponibilidade de poupar. Infelizmente, tem pessoas que ganham. A gente brinca, não brinca não, né? Tem um ditado no mercado que fala: quem ganha mil gasta mil, né? É, Então, tem pessoas que realmente não têm a capacidade, nesse sentido de renda, de conseguir pagar as contas, ter um padrão de vida mínimo e ainda poupar dinheiro. Né? uhum, Mas eu acho que aí não é um problema, né? Porque a pessoa ganha mil, ela gasta mil, não é um problema. O grande problema eu acho que está na disponibilidade. E a disponibilidade, ela é aplicada para tudo na nossa vida. Então, se a gente acorda de manhã e quer ir correr, cara, ninguém vai obrigar a gente a colocar uma arma na cabeça. A gente não, tem que ter a disponibilidade, ou seja, eu tenho que sair da inércia, colocar um tênis, colocar uma roupa e sair para correr, uhum, né? E uhum, aí isso acontece com investimentos também. Então a primeira coisa é você ter essa disponibilidade. Olha, eu estou disposto a abrir mão de um consumo imediato, que isso é poupar dinheiro, legal. para lá na frente eu ter uma recompensa. Então a primeira coisa é a gente separando capacidade e disponibilidade. uhum, Muitas pessoas têm capacidade, mas não têm disponibilidade, que é uhum, justamente a pessoa que gasta tudo que ganha ou mais, né? uhum, Que é, infelizmente, a maioria das pessoas. É, Elas uhum, tomam essa atitude. Agora vamos lá. Por que que elas tomam essa atitude? Porque existe um dilema no nosso cérebro e é provado, e com a pandemia isso ganhou bastante tração, que é a questão que a gente chama em inglês do YOLO, que é You Only Live Once. Ou aham. seja, ah, tem muita gente que vai lá e joga aquela desculpa, Carpe né? diem, né? só vive uma vez, Tipo, vamos e se eu morrer aproveitar. amanhã? Uhum, E se eu morrer amanhã e eu não estou aproveitando a minha vida?
Então, muitas pessoas têm esse perfil, né? E eu Uhum. sempre falo que você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Uhum. Ninguém está mandando você poupar 80% do que você ganha. Mas, Legal. minimamente, você tem que poupar 20% do que você ganha. Você primeiro tem que se pagar, né? Senão você vira um atravessador do dinheiro. Você trabalhou, você dedicou aquelas horas, você vendeu aquela hora de trabalho, seu conhecimento, tudo que você estudou, e aquele dinheiro entrou para você, você foi remunerado, e você pegou esse dinheiro e passou para outra pessoa. Nada ficou para É, você, Uhum. né? Agora, esse dilema, ele sempre vai existir. Como que eu vou quebrar isso? Acho que primeiro com a disciplina de você começar, né? Então, pô, poupa por 8 meses. Ah, não começa com 20, com 30% que você ganha. Começa com 5, com 10. Tudo que é muito radical te desestimula, Uhum. criando hábito. né? Vai criando o hábito. Uhum. Você vai ver que depois de um ano, quando você não poupar, você se sente incomodado. Você falou, Legal. opa, esse mês eu não consegui guardar dinheiro, Legal. né? E o nosso cérebro, ele vive de recompensas. Não adianta. Isso está no esporte, isso está no sexo, isso está em tudo. Uhum. Então, o nosso cérebro, diariamente, ele vai precisar. Isso é hormonal, isso eu sei porque eu estudei. Uhum. Então, é hormonal. A gente precisa de dopamina, a gente precisa de serotonina, a gente precisa de adrenalina, que é o que faz a gente gostar de esporte, porque Se libera tudo mover. isso, né? Uhum. O consumo faz a mesma coisa. Uhum. Então, como que eu consigo manter essa disciplina de poupar, de investir? Eu sempre falo para os meus clientes, para os investidores, você precisa colocar objetivos de curto, médio e longo prazo. E que esses objetivos sejam tangíveis. Porque não adianta você falar, olha, eu vou guardar R$ 2.000 por mês, porque daqui a 6 meses eu vou construir uma casa. Você vai se decepcionar. Verdade. Uhum. Então, toda quebra de expectativa é ruim. Então, se você coloca um objetivo de curto prazo, dá um exemplo. Eu vou poupar, vou chegar no final do ano, eu vou pegar um pouco do que rendeu esse dinheiro e vou fazer uma viagem, Uhum. talvez para um lugar que eu ainda não conheço e que, se eu não guardasse dinheiro, Não poderia eu não ir. poderia fazer. Você Legal. gerou uma recompensa de curto prazo Uhum. que você está enganando ali seu cérebro, que Uhum. você vai continuar com o propósito e o estímulo de poupar para objetivos maiores, de Legal. mais longo prazo. Legal. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Todo o dinheiro que você está guardando vai perder o propósito, vai perder o sentido. E Uhum. tudo que você perde sentido, você se desestimula. Total, você perde a vontade junto, né? Você perde a vontade. E aí você vai Uhum. falar, nossa, para que eu estou guardando todo esse dinheiro? Né? E isso Uhum. aconteceu na pandemia. Então o fenômeno desse, eu posso morrer amanhã, aconteceu na pandemia e a gente viu o quê? Uma procura por artigos de luxo, carros importados, não é à toa que falta. Então, você vai Verdade. comprar Ah. um relógio de marca, são 2 anos, 3 anos de espera. Que as Loja, pessoas ficaram com loja do medo de Rolex morrer. vazia, né? Vazia. Sem nenhuma peça. Porsche, 2 anos de espera para você Aham. comprar um carro. Aham. É porque as pessoas realmente falaram, olha, eu posso morrer a qualquer momento, ainda uma coisa que eu não enxergo, né? Que eu não tenho Eu não controle. tenho controle e eu estou estocando dinheiro e não aproveitei. E, É, lógico que tudo na vida é um pêndulo, né? Isso foi para um lado do exagero e Uhum. agora a gente observa que uma isso retomada. está vindo mais para o racional. Legal. Mas é muito importante que você gere essas recompensas de curto, médio e longo prazo e que, na Muito verdade, lá legal. no final você tenha um objetivo claro. Por que que eu estou guardando dinheiro? Legal. Excelente. É, Engraçado porque na prática, até com as coisas simples, né? Um exemplo assim, falando do esporte, a gente de final de semana vai sempre caminhar ou correr ali em volta da lagoa. E a recompensa é água de coco. É simples, mas é, funciona, né? é. Esses Exata. dias eu falei pra ela, vamos direto pra academia? Ela, não, A minha E preciso água de de minha coco. recompensa. Exatamente. Então, É. você ter Muito isso legal, né? vai te manter. Uhum. E são recompensas, não é só uma. Porque Você você vai teve colocando metas, outras né? recompensas durante o caminho, Aham. né? Então você vai sentir mais seguro, porque você tem uma reserva financeira, se E eu acontecer acho alguma que você vai criando emergência. uma força também, porque você entende que você conseguiu, aí você vai para um próximo passo, né? Então eu consegui guardar ali a minha meta de curto prazo, agora eu vou para média, É. né? E pode também se proporcionar com Prazer, né? experiências, né,
maiores, melhores, bens materiais melhores. Tem um ditado que eu gosto de um dos meus mentores, ele fala que o maior inimigo daquilo que você mais quer é aquilo que você quer agora, Sim, né? Aquela necessidade de recompensa instantânea, né? Brunão, e falando em dinheiro, a gente escuta muito falar, fulano é rico, ciclano é rico, né? Quando eu for rico e tal. Na prática, quanto de dinheiro eu preciso ter para poder falar que eu sou rico? Eu tava tendo antes de você responder, eu tive um bate-papo numa viagem com um cara que trabalha comigo. Hoje tá estourado nas redes sociais aí, Caio Carneiro. E aí a gente falando de dinheiro e tal, eu falei, mas quanto que eu preciso ter, Caião, para poder falar que eu sou rico? Ele, cara, uns 10 milhões. Eu falei, mas 10 milhões? Né? Você imagina que, pô, tem 1 milhão, você já, né? Milionário, né? 1 milhão é milionário. Ele falou, Dom, até 5 milhões é rico assustado. Eu falei, mas rico, como assim rico assustado? Não, qualquer erro você pode deixar de ser rico. Mas na prática, né? Você que é do mercado. é uma pergunta aí que gera uma responsabilidade, né, de Ah, responder, mas eu acho que é muito pessoal, é muito individual. tá. E o que eu mais leio hoje, né, das pessoas que chegaram lá, né, eu acho que a maior riqueza que a gente tem é a liberdade e o tempo. Legal. Então eu acho que o dinheiro ele proporciona isso, Uhum, você ter liberdade e tempo. E é muito pessoal, porque para algumas pessoas são mais ambiciosas, outras são menos ambiciosas, uhum. né? Então é muito difícil responder essa pergunta porque é muito subjetiva, é muito individual, né? Tem Tá. pessoas que, pô, 20 milhões é o objetivo, não está errado, né? Como Uhum, não está errado, a pessoa que com 1 milhão ela tem a vida que ela queria ter, ela tem os bens que ela queria ter, ela tem a tranquilidade, ela mora na casa, ela Entendi. consegue prover educação para os filhos, segurança, ela faz aquela viagem aqui pro litoral de São Paulo e tá ótimo, não é tá, errado, né? tá. Como eu também não acho errado o cara sonhar e ir pra Bahia de jatinho, Legal. entendeu? Uhum, Qual que é o problema disso? Se ele ganhar de forma honesta, se ele está empreendendo, se ele está gerando oportunidade, se ele está gerando emprego, se ele é um uhum, cara que, né, proporcionou alguma coisa diferenciada para a sociedade, eu acho que ele uhum, tem que ser muito bem remunerado e ele tem uhum, que colher aqueles frutos, uhum, né? Se ele ficou rico investindo em ações, se ele estudou para aquilo, uhum. se, bom, ele tem todo o direito de querer ter 20, 30 milhões. Então, existe, eu acho que até um preconceito com o dinheiro, Aham, né? Existe uma matéria na psicologia uhum, que hoje trabalha só com isso, com a parte do dinheiro. tá, Tem pessoas que ganham dinheiro e começam a negar aquilo, É, achar que é feio, tá. que eu tenho mais do que outra pessoa e se limitam. Então o dinheiro ele é tanto limitante na escassez, quando Uhum, você não tem, como algumas pessoas podem achar que aquilo é uma agressão para a sociedade. tá, olha. Eu estou ostentando, eu estou. Então é muito interessante essa tá, questão do dinheiro. Então, tá. assim, eu sei que o que para mim é ser rico, Uhum, né? Para uhum, você pode ser outra coisa, não está errado, uhum, né? Então, por isso Entendi. que eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder. O mais importante é o que você falou. O- a gente tem que estar muito contente e muito satisfeito com o que a gente conquistou até agora. tá. Isso não Ponto. significa. Por quê? Eu acho que as pessoas estão é, onde elas estão por aquilo que elas fizeram. Uhum, Então não adianta você querer ter o que o outro tem, sendo que você não fez nem metade do que ele fez. É, uhum, Então eu acho que assim, se você se contentar e saber que você pode conquistar mais, porque é o que você falou, não adianta, o cara às vezes vai ter 10 milhões e vai ser infeliz. Vai ter 20, vai ser infeliz, porque ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, então não adianta. acontece muito, né? É muito melhor ele parar e falar, olha, da onde eu saí, eu vi, assisti um podcast, não lembro quem que falou isso, mas eu acho que foi algum investidor, eu não lembro se foi o Ray Dalio ou o Howard Marks, Uhum, são grandes investidores americanos, que ele deixa uma foto no celular dele de quando ele era criança. pra ele se lembrar. Por quê? Ele fala assim, ele olha e fala, olha da onde eu saí, olha onde eu estou hoje. Uau. E isso gera uma satisfação para ele todos os dias.
Que legal. E eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, É. né? Então você tá infeliz ali com o que você conquistou, pega uma foto sua de criança, pô, de onde você saiu, né? Onde você tá Gostei. hoje. Então eu acho que é muito disso, acho que essa sensação de riqueza, voltando só para finalizar, eu acho que hoje eu vejo que essa liberdade pode ser territorial, pode ser do tempo que você vai fazer hoje. Eu vou trabalhar, entrar mais tarde no trabalho. Não é Aham, parar de trabalhar, aham. mas você ter algumas liberdades e ter o tempo, né? Eu vejo muitos amigos que têm Que é filhos tão que falam, valioso, né? nossa, eu estar com meu filho Vale tudo. vale tudo, né? Ou, eu tenho que fazer 2 viagens por ano. Não Uhum. importa o que é, mas você só vai conseguir isso se você tiver uma liberdade financeira. Então, dinheiro, eu acho que isso é ser rico, Legal. né? Legal. Poder, né, exercer os seus prazeres, né? E cada um tem os seus. Eu sempre pensei nisso também. Eu acho que o maior valor está na liberdade mesmo, porque é você poder escolher, né? É você É. realmente poder escolher. Eu falo que uma conquista para mim, por exemplo, foi quando eu reparei que eu tinha parado de ir em restaurante e escolher a comida pelo lado esquerdo do cardápio, né? Então, o poder, não que eu tivesse que pegar o mais caro, mas só de saber que você poderia escolher, né? E óbvio que isso abrange, né, várias outras áreas da vida. Legal. Legal. Agora, quando a gente fala de ser rico, realmente é mais subjetivo, porque depende do estilo de vida, das ambições, etc. Agora, a gente sabe que tem um grupo aí que é considerado super rico. Para quem é do mercado, quanto precisa ter? O que é um cara que você olha e você fala, esse é super rico? E qual que é a diferença na mentalidade do rico pro super rico? Tá, é uma pergunta muito interessante que já me fizeram algumas vezes, inclusive Ah, na minha última viagem, né? Eu aham, passei o Réveillon na Bahia, foi uma das discussões ali, porque o condomínio que eu fiquei ali perto de Trancoso tinha uma pista de pouso de jatinho, tá. né? Tá. Então, assim, mais uma vez, é a minha opinião, Aham. tá? É muito subjetivo. Não, é a sua mesmo que a gente quer. Eu acho que aí entra no que o Caio falou, né? Conheço o Caio também, já li o livro dele. Eu acho que é essa questão de escolha. Então, a primeira coisa por exemplo, um cara que tem 5 milhões, né, Uhum, voltando o valor que ele ancorou ali, uhum, entre 5 e 10 milhões, a pessoa ela vai viajar de um avião de carreira, né? uhum. Avião Vai lá um comercial. avião comercial. Uhum, Então, o cara vai para Miami, qual que é a diferença entre o cara que tem 1 milhão e o cara que tem 5 milhões? Acho que o cara que tem 5 milhões, ele tem a opção, que eu acho que essa é uma diferença que todo mundo que começa a guardar dinheiro e investir tem que ter como objetivo e começa a sentir. Que eu acho que o dinheiro te traz essa oportunidade da opção. Uhum. Então, quando você vai comprar uma passagem, você tem a opção da econômica e da executiva, para simplificar. uhum. Quem tem dinheiro pode escolher. Falar, eu quero ir na executiva. Compra e aquilo não gera nenhum desconforto. Que o importante do consumo é a questão do conforto. Eu falo para os meus clientes e sempre falo para meus amigos que se você está comprando alguma coisa e você começa a se contorcer na cadeira, É que não é hora, não né? é hora de você comprar, né? E Uhum, Dica de ouro, hein, galera? tá acima do seu padrão, né? uhum. Você tá ali, você quer muito. E aí você começa, né, para. Então, você tem que chegar lá no. Se você está comprando a sua passagem, Legal. é que eu falo que é o tanto faz. Ah, tanto faz se eu vou na econômica ou na executiva? Ok, você Perfeito. chegou num ponto legal de ter um recurso, uma renda e legal. Agora, o cara que tem 5 ou 10 milhões, ele tem essa opção. Uhum, Agora, o cara que tem 10 milhões, ele não tem a opção de jatinho, uhum. né? Uhum. Então, para mim, o super rico é a pessoa que fecha uma viagem. Não que um cara de 10 milhões não consiga ir uma vez Se para Bahia de juntar jatinho, e juntar uma tudo. galera. Aham. Só que ele vai fazer isso 10 vezes, ele gastou 1 milhão, Tá. né? Uhum, uhum. Então aí ele vai começar a se contorcer na cadeira. Então Aham, não é saudável, não é confortável essa tomada de legal. decisão. Então, para mim, na minha cabeça, eu acho que é quando você, super rico, se diferencia nesse ponto. Tá. De olha, eu estou indo para Miami no meu jato.
ou fretei um jato, E sendo algo natural, né? sendo algo natural. Eu acho que isso diferencia as pessoas, porque na Legal. executiva, você vai ver cara que tem 1 milhão, você vai ver cara que tem 5, 10, 15. Uhum. Então, é a opção que ele tem ali máxima. Então, para mim, o super rico, Entendi. talvez eu me sinta um dia super rico, o dia que eu for pra Bahia de jatinho. É uma boa meta, né, ali é pra gente colocar. E, ô Bruno, as pessoas que tomam essa decisão, né, de quererem começar realmente a poupar, a cuidar do dinheiro e a investir, quais que são os principais erros que você vê a galera cometendo? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro erro é não guardar dinheiro, Começa né? por aí, né? Começa por aí. Então, volta no que eu falei lá de você se pagar Uhum, primeiro e valorizar a sua hora de trabalho. E depois, eu acho que é a questão de você fazer aquilo sem conhecimento, né? O perfeito. mínimo de conhecimento. E hoje, na época que eu comecei a estudar sobre educação financeira, sobre investimentos, o conteúdo era muito escasso, né? Você não tinha YouTube, Uhum, né? Isso foi lá em 2006, 2005. Não, você não tinha YouTube, as redes sociais não eram o que são hoje. Então hoje você tem muito mais informação, né? legal. Só que você tem que filtrar essa informação. Então Uhum. acho que o principal erro é você também começar sem conhecimento. Por isso que existem os escritórios, como a Manhattan Investimentos, que você tem ali os assessores que vão poder te auxiliar. Estudaram muito pra isso, né? Diga-se de Exatamente, que tem passagem. anos de experiência que vão Uhum, conseguir te auxiliar. Acho que um outro erro é você ter isso de que falar eu mereço e gastar todo o seu dinheiro, né? A gente fala, tem essa do eu mereço. é, Ah, eu gastei todo o meu dinheiro porque eu mereço, porque eu trabalhei pra caramba, e aí você vai achando justificativas para não fazer aquilo, né? E um outro erro que eu acho que pô, comecei a investir. Você não identificar o seu perfil de investidor. tá. Então, você querer ganhar dinheiro muito rápido no mercado, normalmente não dá certo. Uhum. Existem as famosas frases do Warren Buffett, né? Inclusive o Taleb, que é um matemático, filósofo, escreveu vários livros que falam também de psicologia financeira e de investimentos. Você querer acelerar as coisas, né? E o Warren Buffett também fala, né, que qual que é o problema de investir? As pessoas querem ficar ricas rápido. Ninguém quer ficar rico devagar. Uhum. Então, um erro é esse. Você Uhum. errar o seu perfil, você se alavancar, você investir mais em renda variável do que o seu perfil permite, Uhum. isso vai levar mais uma vez a você ficar desestimulado, você não voltar para aquele mercado, por exemplo, a bolsa caiu, eu não voltei para não volto nunca mais para a bolsa, e a gente E sabe que tem assusta. oportunidade. Uhum, Uhum. Então tem muitos erros ali que o investidor vai cometendo nesse processo. Se Uhum. ele tem um profissional do lado dele, então o assessor fala que é um guia para tá. o investidor. Então Uhum. você tem que estar próximo do seu cliente para você conseguir junto com ele nesse processo identificando o perfil para ele conseguir lá na frente ter o resultado. Legal. Legal. Até essa mentalidade, falando um pouco de recompensa, a forma como você trouxe e colocou. Se você pega todo o seu dinheiro que você trabalhou, que você se dedicou, estudou, e todo aquele seu dinheiro do mês você dá para o outro, será que realmente é uma recompensa, né? Pra gente refletir. Uhum. Na hora que olha assim, você assusta e fala, opa, não, peraí, deixa eu guardar um pouco, né? E faltou falar, quando a gente começou a falar de finanças comportamentais, que o Daniel Kahneman, que é Uhum, um escritor que ganhou o Nobel de Economia, né, ele que defendeu a nova teoria das finanças comportamentais, ele fala que dentro da gente existem dois eus. certo. O eu recordativo e o eu experiencial. Qual que é a diferença? E isso, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas justificam, né? O, olha, eu gasto todo o meu dinheiro porque eu posso morrer amanhã. E por que está errado? Porque a gente valoriza muito mais o nosso presente do que o que aconteceu no passado. Para ficar mais fácil o entendimento. Imagina uma pessoa que sempre teve uma renda muito boa, Legal. profissão estável e aproveitou demais a vida. O cara viajou, teve carro conversível, fez de tudo, Uhum, né? Só que chegou lá com seus 65 anos e o que aconteceu? Aquela justificativa de eu posso morrer amanhã, ele não morreu.
né? Aham. E aí? E E aí? nem continuou produzindo naquela velocidade e ganhando a mesma Exatamente. coisa, né? Isso pode acontecer, né? O É. mercado pode virar as costas para ele, pode ser substituído, a tecnologia está aí Uhum. e acontece muito isso. E aí ele fala, pô, se você fizer uma pesquisa com as pessoas que aproveitaram muito a vida e hoje têm uma vida, vamos dizer, medíocre, elas vão achar que a vida dela no completo foi horrível. Uau. Foi horrível. Uhum. Agora, as pessoas que foram realizando pequenas recompensas durante esse processo, mas continuaram guardando dinheiro e na aposentadoria tem a mesma qualidade de vida, ou até uma qualidade de vida maior, porque elas Legal. têm uma recompensa maior, Uhum. elas vão achar que a vida delas foi maravilhosa. Legal, Mesmo que, interessante. por muitos anos, a experiência daquele primeiro exemplo Parece ter sido ter muito, sido né? muito. Por Aham. quê? O eu recordativo é a nossa memória mais recente. Olha. Ela tem um peso muito maior, isso está no livro do É Daniel verdade. Kahneman, tem um peso muito maior do que o eu experiencial, que é o que eu vivi na minha vida há 10 anos. Isso tem um peso muito pequeno. Nossa. Só que as pessoas só vão perceber isso quando chegarem lá na frente. Uhum. E eu tenho exemplos na minha família e amigos e pais de conhecidos que hoje eles acham que a vida deles é medíocre, sendo que eles foram, assim, aproveitaram, entre aspas, muita vida. Você fala, nossa, o cara deve achar que ele curtiu demais a vida. E ele acha a vida dele uma porcaria. Olha. Então, o nosso presente, que é natural isso, porque nosso cérebro está vivendo hoje. Uhum. Né? Ah, a gente viveu, fez aquela puta viagem, mas, cara, se você tiver sem dinheiro hoje, Você não tá bem. você não tá A bem. vida tá ruim. Você Legal. não tá bem. Então, eu acho que esse é um recado legal. As pessoas têm que pensar, cara, não tem daqui 10 anos. Será que se eu gastar tudo que eu ganhei hoje, eu vou estar ganhando a mesma coisa, eu vou ter as mesmas condições de viver essa experiência que eu estou vivendo hoje? É. Então, essa diferença entre o eu recordativo e o experiencial é Uhum. muito importante. E eles descobriram isso fazendo teste com dor, Tá. né, durante o exame de colonoscopia. Olha. E você pode, por exemplo, com dentista, com qualquer coisa, o ser humano ele vai dar, chama pico-fim. Ah, Ele dá muito mais valor para a última dor que ele sentiu do que pelo período que ele ficou com a dor. Então, um cara que fica ali 10 segundos tendo uma dor muito, muito forte, qual que seria a dor do planejamento financeiro? O cara não tem dinheiro. Aham. uhum. Né? Ele ficou ali 2 minutos sentindo a dor, nível 8. E o cara que ficou por 10 minutos sentindo dor 8, a mesma dor, Uhum. só que os últimos minutos foram nível 2, esse cara, ele vai achar que ele sentiu menos dor. Olha. Mesmo que ele tenha passado mais tempo com essa mesma intensidade de dor. Mas o que vale mais é a última dor que ele sentiu, que é Ótimo. menor. Caramba. É muito interessante. Muito, muito Legal. interessante. Bom, já ficou claro que é importante criar o hábito, né, de guardar dinheiro e melhor ainda se a pessoa começar a investir, pôr o dinheiro para trabalhar para ela. Agora, para poder começar a guardar dinheiro, a pessoa tem que ter um bom planejamento financeiro, né, que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. O que você pode passar pelo menos uma noção do que é o básico de um bom planejamento financeiro para quem quer começar a se organizar melhor? Acho que primeiro é você ter um bom índice de poupança. O que é o índice de poupança? O quanto eu guardo do quanto eu ganho por mês. Né? Essa porcentagem. Todos os livros de educação financeira falam ali que 20% é suficiente. É o Pô, recomendado. lógico, quanto mais, melhor. Mas, mais uma vez, a gente não pode abrir mão do curto prazo, do Uhum. dia a dia. Então, você perde o sentido guardar muito dinheiro. Então, mínimo, eu sempre passo para meus clientes, olha, tente guardar 20% do que você ganha. Legal. Ponto. Se adapte a 80%, você vai ter uma vida legal. Uhum, Né? Você não vai abrir mão de muitas coisas para guardar 20%. Né? uhum, Depois, voltando, você tem que identificar muito bem o seu perfil de investidor. Em quais ativos você vai investir? Não existe investimento ruim, existe uma alocação mal feita. Ou seja, ou você colocou muito num produto específico, uhum.
ou colocou muito em bolsa de valores, em renda variável, e aquilo não é para o seu perfil. Uhum. Então você vai definir muito bem esse perfil para montar a carteira. Tá. Né? E depois você vai ter que ser muito regrado nesses aportes mensais, Uhum. né? E fazer todo o acompanhamento. Então não adianta você Disciplina, né? deixar largado. Eu falo que investimento é igual um barco à vela. Se você comprou um barco à vela, pô, minimamente vai ter que velejar. Você não pode deixar o seu dinheiro à deriva. Você tem que. Porque o mercado muda, ainda mais no Brasil, né? A gente vai falar disso. Uhum. Então a gente precisa ter minimamente o controle e fazer rebalanceamentos. Né? Então eu tenho a certificação, o CFP, que é o Certified Financial Planner. A gente aprende lá e estuda como fazer esse acompanhamento, como fazer esse rebalanceamento, como Uhum. fazer essa alocação. Então Uhum. você tem que buscar um profissional que tenha esse tipo de certificação para poder te auxiliar. É. E aí você vai manejar esse barco. Agora, não adianta você comprar um barco, aprender a velejar se você não sabe onde você quer chegar. Verdade. Então, Perfeito. mais uma vez, você vai definir qual que é o meu objetivo por poupar. A maioria dos meus clientes, eles poupam para os objetivos de curto e médio, mas principalmente o grande objetivo de longo prazo é você ter uma independência financeira. O que sempre me atraiu no mercado financeiro e investimentos é eu ter ativos geradores de renda. E muitos autores falam que você tem que ter uma renda que você ganha enquanto você está dormindo. Quem nunca É. ouviu essa frase? Uhum. Né? Se você Fazer o depender, dinheiro trabalhar para o você, né? dinheiro trabalha para você. Pode ser numa empresa. Né? Então, por exemplo, hoje com a Manhattan, eu tenho lá os colaboradores, os assessores. Pô, eu escalonei isso. Que Uhum. eu acho que o grande papel do empreendedor é identificar uma necessidade de mercado, que foi o que a gente fez, e conseguir escalonar. Uhum. Né? Então, eu identifiquei falta de educação financeira, as pessoas não sabem investir, o mercado é muito novo, né? Esse mercado de investimentos no Brasil. Então, pô, a pessoa tem que ir lá minimamente ter um guia, ver onde vai chegar. Então, o planejamento financeiro para você ter a sua independência financeira, Uhum. eu acho que tem que ser o grande objetivo para lá na frente. Você ter esses ativos que vão gerar uma renda para você sem você precisar trabalhar. Você pode até ter uma ocupação, Uhum. né? Você fazer trabalho voluntário, ou você empreender numa coisa que enquanto você estava trabalhando, né, naquilo, você não tinha tempo para fazer, né? E que isso também pode levar você a ganhar dinheiro, por que não? Né? Só Uhum. que você só vai conseguir fazer isso se você tiver alguma outra fonte de renda. Então eu acho que Legal. a independência financeira, eu acho que tem que ser o grande objetivo Objetivo. das pessoas, essa tranquilidade que o dinheiro traz, o conforto, Uhum. né? Eu acho que esse tem que ser o grande objetivo. Então, se o investidor, o Warren Buffett também fala, né, que investir é simples, mas é difícil. Né? Então, a gente tem. Tá vendo? É simples eu falar isso aqui, é muito Aham. simples. Todo mundo vai falar, nossa, Bruno, Mas na que prática, fácil, né? né? Nossa, é muito fácil. Não, não é fácil. Vai cortar 20%, né, Vai dos cortar, gastos. vai ter paciência para as coisas acontecerem, Aham. né? O investimento, a gente pode falar de mercado de ações também, pô, investimento em ações. Se você, eu falo que quando você faz uma operação no mercado financeiro, quanto mais curta o objetivo, se ele for muito de curto prazo, tá errado, Uhum. entendeu? Tem alguma coisa errada, Ou o porque, risco vai ser alto né, ali, né? que a gente fala depois das mentiras que o mercado É, fala e quais os dos Exato. mitos. mitos, Aliás, né? já vamos entrar Uhum. nisso? Vamos Né, sim. numa conversa com você falou sobre alguns mitos no mercado financeiro. O que você pode contar pra gente sobre isso? Quais os principais mitos, né, do É. mercado financeiro? Eu acho que o mercado financeiro, na verdade, ele é um mercado muito fascinante. Todo mundo, né, que eu conheço, que gosta do mercado financeiro, primeiro teve esse fascínio, né, e olha os exemplos que deram certo. Uhum. Mas não é exclusividade do mercado financeiro poucas pessoas serem bem-sucedidas. Se Tá. você olhar em todos os setores da Todos os mercados. sociedade, a própria pirâmide social, Uhum. quem está lá na frente, quem está lá em cima, com certeza fez 95% de coisas a mais que os outros não fizeram. Por isso que Legal. os 5% estão lá em cima. Então,
esse fascínio atrai muitas pessoas e conta a principal mentira que eu acho que o mercado, que é você vai ficar rico rápido. Você vai enriquecer, ou seja, o mercado financeiro vai te deixar milionário de forma muito rápida. Então, não é um cassino. Uhum. Existe uma escola, né? Por isso que é legal você trazer o Rafa aqui, meu sócio. Existe uma escola fundamentalista por trás que vai estudar as empresas, que vai falar, olha, essa ação é melhor para comprar, e que esse retorno ele vai se dar no médio e no longo prazo. Então, Uhum. se você entrou na bolsa, entrou no mercado financeiro para ganhar dinheiro rápido, você vai, na verdade, perder o pouco que você tem. Uhum. E isso é estatístico, Uhum. né? Então, a primeira mentira que o mercado financeiro te conta é isso, que você vai ali ficar rico muito rápido, Uhum. né? Outro mito de mercado é que bolsa é cassino. É que você vai, lógico, utilizando da forma correta, né? Porque assim, tudo na vida você tem duas formas de utilizar. Dá um exemplo, eu gosto de fazer bastante analogia. Legal. Você pega uma moto. Dependendo do jeito que você utilizar ela, você vai morrer, É, Uhum. né? Ou não, você vai curtir o final de semana passeando com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, e Uhum. aquilo vai te dar um prazer. Mais Uhum. uma vez, você escolheu a forma de utilizar. Então a moto te permite isso, o mercado financeiro também, né? Se eu vou pode dar um fazer day all-in, né? trade, se eu vou fazer day trade, como que eu vou utilizar o mercado financeiro? Eu vou utilizar o mercado financeiro como um cassino, ele vai te permitir isso. Vai ser a mesma coisa de você pegar sua moto e ir para a Loucura. estrada andar 300 por hora. Você está numa roleta russa. Então, o mercado financeiro não é, quando bem utilizado, ele não é um cassino onde você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, se você utilizar da forma correta. Se você Uhum. utilizar de uma forma irresponsável, qualquer coisa na vida não vai dar certo. Verdade. Não vai dar certo. Então, acho que esses dois mitos, né, um atrai muitas pessoas, que é ficar rico rápido, e o Uhum. outro acaba afastando muito, que é essa questão que eu já ouvi muito, né, Vou somente de investir e familiares, perder. pessoas mais velhas, não vou entrar na bolsa porque a bolsa é um cassino. Não, é uma oportunidade. A bolsa ali, a gente negocia o quê? As maiores empresas do Brasil estão na bolsa. Empresas que eu consumo, que eu gasto meu dinheiro. Quando você vai abastecer o carro, né, você está dando dinheiro para uma empresa de petróleo, Uhum. né? Quando você paga o seu pedágio, né, eu sempre falo nos meus cursos, todo mundo vai lá, passa no pedágio reclamando. Agora, quem comprou ações da CCR Rodovias para receber dividendos, para ter o seu custo de vida Legal. diminuído? Uhum. Olha, Ninguém pensou nisso. Então existe um porquê. Eu vou ser sócio daquela empresa. Isso nos Estados Unidos é cultural. que As legal. pessoas elas compram ações dos produtos das empresas que elas conhecem e que elas estão consumindo E acreditam, e né? acreditam. Dá um exemplo. Meu pai sempre me falou, quando eu era criança, né? Paga a luz. Você é sócio da CPFL? Eu falava, hoje eu posso falar que eu sou, Hoje eu sou. né? Eu escutei muito isso também. É só Então, se hoje eu apaga a sou. luz. Por quê? Eu compro ações, por exemplo, de empresas de energia, as Uhum. pessoas pagam. Então, se o meu vizinho instala um ar-condicionado, eu tenho que ficar feliz. Opa, eu vou ganhar mais Olha, dinheiro, Justo. né? Então, eu estou utilizando o mercado financeiro, as ações, da maneira para eu correta. receber dividendos da maneira correta. Então, é uma grande oportunidade que não é Legal. aproveitada pelos brasileiros. É só você olhar a porcentagem de brasileiros que investem na bolsa. Eu tô há 13 anos com a Manhattan e continua lá nos 3%. Nossa, Não sobe, né? As pessoas, porque elas não têm a cultura da poupança no Brasil, diferente dos Estados Unidos, Uhum. e depois que elas têm medo de investir em ações. E a gente vê, existem gráficos, né, de entrada de investidores, pessoa física no mercado e saída. Toda vez que um investidor, pessoa física, está tomando decisão, ele está tomando errado. olha, Então, por exemplo, quando o investidor, pessoa física, está vendendo as suas ações, é hora de você comprar. E entendi. quando eles estão comprando, é um viés comportamental. A gente vai querer comprar sempre que está na alta. Isso acontece com imóvel, isso acontece com. Porque a gente não quer se sentir fora da festa. Tá, Então é um viés comportamental que leva a gente a vender na baixa e comprar na alta. Então Uhum. eu olho, o Rafa fala pra gente lá, fala para todo mundo, para todos os assessores,
Às vezes a gente tem que insistir com o nosso cliente que fala, olha, é hora de comprar ações. E a pessoa quer vender. Por quê? Porque ela olha o mercado em queda. Aham. Então, sempre que a pessoa física está indo para um lado do barco, o mercado vai para outro. Olha, Uhum. Então, é um parâmetro que a gente tem. E você olha, por exemplo, nesse momento, quem está mais comprando ações? Investidor estrangeiro. E, normalmente, o investidor estrangeiro está na ponta certa, Legal, por um viés comportamental. entendi. legal. Eu até queria entrar nesse assunto. Ah, como que vocês, com toda essa mudança política no Brasil, a gente está vendo algumas respostas do mercado. E claro que alguns comportamentos do mercado são cíclicos, né? Outros têm a ver com especulação, né? Enfim, você pode até discorrer muito melhor do que eu. Agora, nesse caso, você acredita que é só mais um ciclo, como vários outros que a gente já passou? Ou você acha que esse novo cenário que a gente está entrando pode terminar diferente? O que mudou na estratégia da Manhattan em relação aos seus investidores com o que está acontecendo agora? É uma excelente pergunta. Na verdade, sim, ninguém tem bola de cristal, né? Aham, Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente precisa separar muito bem o que é ruído do que é sinal. tá. Então, hoje, e sempre a gente vai ter no Brasil, país emergente, assim, muito ruído, né? Muita Verdade. notícia. Então, a gente tenta separar o que é esse ruído político, que pode ser, independente se é de esquerda ou de direita, tá? Não estou fazendo um julgamento aqui, mesmo porque com o governo anterior teve muito ruído, Uhum, né? Da mesma forma que vai ter com o governo atual, uhum. até pode ser até um pouco mais, mas a gente tem que olhar, pô, na prática, o que está acontecendo, né? E aí entram os sinais, né? Por isso que eu acho que a análise fundamentalista, né, pura de mercado, ela elimina os ruídos. Aham, Como? Eu vou fazer uma análise quantitativa. Ou seja, se, se houve qualquer intervenção numa estatal, eu vou acompanhar no balanço dela, ela diminuiu o lucro, eu vendo a ação. uhum, Agora, eu não posso a notícia do dia a dia me influenciar na minha decisão. Notícia, a gente sabe, a imprensa, os meios de comunicação, eles querem tragédia. O que vem de notícia é esse ruído. uhum, E Verdade. eles precisam ser alimentados com isso. uhum, Então, eu vejo os investidores assustados, uhum, né? Mas espera aí, deixa eu ver o que realmente é um ruído, o que é um sinal, o que na prática vai ou não acontecer. É uhum, óbvio que uhum, se a gente identificar um sinal grave, uhum, a gente vai fazer uma mudança, mas qualquer mudança radical nesse momento, ela não vai ser legal. Não tá, é à toa que o mercado está surpreendendo, a gente vê o dólar caindo, a gente vê a bolsa a patamares iguais ou superiores ao pré-eleição, e as pessoas estão ali. Mas por quê? Porque no final, o que conta é o fundamento da empresa. Essa empresa está dando lucro ou não. Né? Não entendi. é Certo. se o presidente falou alguma borracha, ou se ele falou que vai fazer isso, que no final ele não consegue muita coisa do que está sendo falado, talvez ele não consiga Aham, implementar. aham, Então a gente tem que tirar esses ruídos da frente e uhum, olhar realmente o fundamento da empresa, o quanto a empresa está entregando de lucro e se realmente a empresa está barata ou cara para a gente poder comprar, uhum, independente disso. Agora, tá, a gente tem que ter prudência. Então, o mercado financeiro e as pessoas e todo mundo evolui na dificuldade. Eu acho que existe hoje uma evolução na recomendação de investimentos que é você ter uma proteção maior em moeda forte. Então, o que mudou do último governo para esse? A gente vê uma procura maior dos investidores por proteção, por dolarizar o patrimônio, Tá. mas para mim, independente se é direita ou esquerda no poder, nós estamos num país emergente, um país em desenvolvimento. Nós temos que ter pelo menos uma porcentagem, ali 10, 15, 20% do nosso capital em moeda forte, aham, dolarizado. Então isso é Entendi. saudável, Uhum. independente do governo. Se uhum, você olhar a alocação dos investidores internacionais, eles estão expostos à América Latina em 5%. Né?
Então, como que o brasileiro é um viés também, né? A gente procura investir no país que a gente reside, majoritariamente. E não é. A gente tem que seguir, pô, o que que o investidor mesmo profissional faz? Uhum. Ele acaba tendo uma porcentagem muito maior. A escolha dele é países desenvolvidos, moeda forte. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. No passado, não. Era muito difícil você ter que mandar dinheiro para fora. Hoje, não. Você pode abrir uma estrutura offshore. Legal. Você tem, através da corretora da XP Investimentos, uma conta internacional que você pode investir a partir de US$ 5.000. Você já consegue diversificar até uma renda em dólar. Legal. Então, eu acho que o principal dessa mudança foi justamente essa disseminação da importância da diversificação internacional. Isso é saudável e vai proteger a gente. Mas, mais uma vez, saber separar o que é ruído, porque você acaba perdendo oportunidades, você toma ficando com medo, com né? medo, você toma decisões erradas e no final a gente não olhou para a decisão mais importante, que é sempre a decisão quantitativa ali, qualitativa, do que você olhar a notícia. Bacana. E separando o ruído de sinal, o que vocês já tiveram, já interpretaram dos sinais que começaram a aparecer esse ano, eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas com a experiência de vocês, de mercado, o que que vocês estão sentindo para a economia esse ano? O que que vocês estão enxergando? Então, o Brasil, ele é muito, muito dependente, né? Por que, por exemplo, eu estou tranquilo em relação à Bolsa de Valores? Porque a Bolsa no Brasil, a maior proporção são exportadores e bancos. É isso que manda no índice Bovespa. Tá. Então, depende muito mais do que está acontecendo na China e no mundo do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, por exemplo, a China está reabrindo. Então, a gente vê siderúrgicas, mineradoras subindo. Depende muito mais do petróleo, né? Da cotação do petróleo, quanto que a bolsa vai estar. Porque as empresas vão faturar mais, a Petrobras, outras empresas listadas vão faturar mais. Então, é muito mais importante o externo na nossa bolsa, eles falam em bolsa de valores, tá? Tem um peso maior. Tá. Então, isso deixa a gente mais tranquilo e as ações estão muito baratas. Então, se você olhar o PL histórico da bolsa, ela está no mínimo. Tá mais baixo que a crise de 2008, mais baixo do que o Covid. Então é uma oportunidade, olhando a parte quantitativa. Agora, microeconomia, mercado interno, o que a gente tem? A gente tem uma visão que provavelmente os juros vão continuar mais altos por um tempo maior. Porque todo governo de esquerda gasta mais dinheiro, ele se endivida mais. Então, o governo que se endivida mais, ele tem que aumentar as taxas de juros. E um governo que gasta mais, ele gera mais inflação. Então, ele vai estimular consumo através de subsídios, né? Como a gente teve nos outros governos de esquerda, né? Estimular as pessoas a consumirem através do Estado e não através da iniciativa privada. Isso provavelmente pode levar a um aquecimento de novo da inflação mais alta, país mais endividado, juros mais altos. Tá? Então, a nossa recomendação é fazer uma alocação, aproveitar as taxas de renda fixa que estão interessantes e também, por que não ter uma posição em bolsa? Porque depende muito pouco do mercado interno. Se você joga até o gráfico do PIB brasileiro com o gráfico do petróleo na plataforma que a gente tem da Bloomberg, você vai ver que andam juntos. É impressionante. Então, a arrecadação do governo nos últimos anos foi alta, muito pela alta das commodities. Então, o Brasil, isso eu aprendi numa palestra que eu assisti no meio da pandemia. Tinha a Head lá para a América Latina, eu não lembro qual banco que era, se era o JP Morgan, o Chase, que ela falou, é muito fácil você decidir onde eu vou investir em cada região, cada país. Por exemplo, você tem que olhar qual que é a vanguarda daquele país. Brasil, desde 1500 nós somos exportadores de commodity. Era café, pau-brasil, agora é o quê? Minério, carne bovina, soja, petróleo. Se eu investir em commodity no Brasil, né, papel e celulose, você tem a Suzano, a Klabin. Se eu investir na vanguarda de cada país, eu não vou errar. Legal. Eu não vou errar. Legal. E nos Estados Unidos? Eu vou investir em tecnologia.
Porque o Brasil, por mais que desenvolva a tecnologia, nunca vai ter uma Apple da vida, nunca vai ter um Google, né? Não Nunca vai vai ter, estar ser à frente, né, não da vai fazer frente. tecnologia. E Uhum. até existe uma estratégia desses países de retirar os grandes profissionais É dessas verdade, áreas. é Então, verdade. os caras muito bons de tecnologia do Brasil, eles importam para lá, Aham. porque é um tipo de protecionismo, É verdade. né? Olha, Uhum. que E agora, interessante. eles querem, a China quer produzir alimento em escala igual o Brasil? Não quer, porque eles vão gastar muito mais, vai ficar caro para eles. Uhum. Uhum. Então, ou eles compram a propriedade aqui no Brasil, que isso está acontecendo, no mundo inteiro, eles estão virando donos de Olha, vinícolas, de fazendas, ou eles vão comprar a produção. Então, se eu investir em commodity no Brasil, eu estou tranquilo. Se eu investir em tecnologia nos Estados Unidos, eu estou tranquilo. Então, Legal. e eu acho que a gente vê essa visão para o Brasil. Sempre que o mercado se estressa, tem duas curvas, né? A curva da renda fixa, que é o juro futuro, e a curva da bolsa. Elas sempre estressadas, elas geram essa oportunidade, porque a taxa fica alta, então eu vou comprar, eu vou investir em renda fixa com um retorno muito bom, aham, e eu também vou comprar ações na baixa. Se você pegar essas duas pontas, quando legal. isso convergir, porque tem a regressão à média, né? Isso uma hora a taxa de juros no Brasil deve cair, né? É cíclico. E você comprou ações baratas, aí você ganhou. Legal. Mas para isso você tem que tirar esses viés comportamentais, Tá. né? Esses medos, o que é real, o que não é real. Com certeza você vai ter um resultado extraordinário, igual você falou no começo. Excelente. Incrível. Gostou? Demais, não tem como, né, ter escutado tudo isso e não tá com vontade de investir, né? Pois é, pois é. Eu tinha anotado aqui para perguntar sobre como ficar rico rápido, mas pulei. Eu vou partir para a última, Bruno, para a gente encerrar. Uhum. É, né, o próprio slogan do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E você falou da pirâmide social, dos 5% que se destacam, que fazem 95% a mais do que a maioria das pessoas. O que se você se você pudesse deixar, né, uma dica, né, para uma pessoa que tanto está começando a empreender, está começando a investir agora, ah, ou está começando uma carreira dentro do mercado financeiro, assim como você, o que fez com que você se destacasse, né? Você citou ali algumas qualidades suas. Agora, que dica que você pode deixar para o público aí do Made in Brasil que está buscando melhora, que quer ter mais resultado? Legal, eu vou falar uma frase que, mais uma vez, não foi a minha percepção e que eu vejo nos olhos de vocês. Eu acho que, primeira coisa, você tem que fazer alguma coisa que brilha o seu olho. É, Eu terminei uma vez uma palestra, né? Eu ministrei a palestra e uma pessoa veio me cumprimentar, falou: Bruno, adorei a sua palestra. E eu, assim, nunca fiz um curso de oratória, Uhum, nunca, né? Fui uhum, muito, mais uma vez, pulei do avião e construí o paraquedas na queda. ali. E ele falou assim para mim: o que me tocou, né? Além do seu conhecimento, foi ver o brilho no seu olho. Então, legal. o propósito, a pessoa está fazendo alguma coisa que ela goste, né? Preenche, né? Isso preenche bastante. E depois você estudar, se especializar, nunca se sentir. Eu acho que o conforto, né? Todo mundo fala, zona de conforto. Tem Uhum, alguns clichês de mercado que até o Taleb fala em relação a ditados populares, clichê. Todo mundo fala, mas é clichê. Não, não é, né? Se você está numa zona de conforto, você para de evoluir. Pode ser qualquer coisa, uhum, né? Não está uhum, errado. Eu cheguei em tal patamar na minha vida, quero diminuir o ritmo. Mas se você faz as coisas com propósito, se brilha o seu olho, se você está fazendo alguma coisa que você gosta, se você está tendo reconhecimento das pessoas, Legal. se você está levando alguma coisa que você acha importante. Então, uhum, para mim, me dá muito prazer falar de educação financeira, de planejamento legal. financeiro, porque eu sei que isso vai mudar a vida das pessoas. Vai mesmo. Você está levando alguma coisa que está sendo benéfica para a sociedade. Então, voltando àquela primeira pergunta que você fez para mim, por que talvez eu ter trocado de profissão não me incomodou tanto, não me decepciona? Não é porque eu ganho mais dinheiro, mas é porque eu faço uma coisa que é muito análoga do médico.
né? O médico está ali para quê? Faz uma anamnese, então eu vou conversar também com o meu investidor, vejo como está a vida dele agora, Uhum. faço um diagnóstico, falo, olha, você precisa guardar tanto, fazer isso para você ter uma saúde financeira. Então a saúde financeira, ela está muito ligada com a sua saúde orgânica. É verdade. Porque todo mundo sem dinheiro não vai dormir, você vai brigar com a tua mulher, com o teu filho, na verdade? Então, é muito análogo. Então, voltando, se você sente, se a sua profissão é significativa, né, eu acho que o que é uma profissão significativa? É você ter autonomia, né, você ter complexidade Legal. na sua profissão e você ter aquele esforço e recompensa. Se você chegar nesse ponto de alguém te perguntar o que você faz, você responder é significativo ou não, se você responder sim, eu acho que você está no caminho certo, independente do que você faz. Legal. E aí, se você vai ganhar dinheiro ou não, aí são outros fatores. Legal. Né? Mas se você está em alguma coisa que não é significativa para você, a chance de dar errado é muito grande. Sensacional. Muito bom. Que aula. Vontade de investir mais em dólar? Tem que investir mais, tem que dolarizar. Nossa. Brunão, eu não sei se geralmente a gente pede para os nossos convidados deixar contatos, né, para quem gosta aí de gerar conteúdo ou divulgar qualquer coisa nas redes sociais. Não sei se é seu perfil ou não, mas se você puder compartilhar onde que o pessoal pode conhecer mais da Manhattan, né, e às vezes até entender por onde começar, por que Buscar começar. um assessor, É. né, para ajudar. Legal, eu acho mais fácil deixar mesmo os contatos aqui, o Instagram da Manhattan Investimentos, né? Tem muito conteúdo legal Legal. sobre mercado financeiro. A gente recentemente mudou o perfil do Instagram, a gente está levando justamente um conhecimento mais técnico mesmo, levar conteúdo para as pessoas, né? Legal. Então o nosso Instagram está muito legal, o nosso site, né, da Manhattan Investimentos, mhtinvestimentos.com.br. Eu não tenho um perfil como assessor no Instagram, né? Eu sou mais reservado, porque eu já tenho os meus clientes ali, né? Mas procurando a Manhattan, vocês vão me encontrar. Vai ser um prazer também te receber lá, Carol, para conhecer nosso Obrigada, quero escritório. conhecer. A gente tomar um café lá e quem quiser buscar mais conhecimento, educação financeira, pode contar comigo, pode contar com a Manhattan Investimentos. Excelente, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo presente que você trouxe pra gente, né? Vou até Verdade. deixar aqui registrado, foi o primeiro convidado que trouxe presente pra gente. Fica a dica aí pros próximos convidados que vierem aqui no programa. Subir a régua, Subiu a régua e olha só, relacionado ao esporte, a investimento e à educação, então veio... eu acho que o esporte é um canal que mudou minha vida também, que leva você a ter disciplina. Verdade, rotina, né? Rotina, disciplina, satisfação, igual investimentos. Como eu falei, você pode aplicar todos os conceitos em diversos aspectos da sua vida. Eu espero que tenha ajudado realmente, gerado curiosidade, que as pessoas se movimentem ali para também ter uma boa saúde financeira. Excelente, pessoal. Obrigada, que está acompanhando aí em casa, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido, espero que você coloque em prática, né, tudo que você aprendeu aqui, para que você melhore e, se Deus quiser, conquiste sua independência financeira. Não deixe de seguir a gente, né, nas redes sociais, a gente tem novos capítulos toda semana e é importante você criar esse hábito de estar sempre consumindo conteúdo de qualidade para estar crescendo, para estar se desenvolvendo. Afinal de contas, o teu resultado é reflexo da pessoa que você se torna, das habilidades que você desenvolve e do conhecimento que você acumula. Então você não pode parar de crescer. Inclusive um dos meus mentores falou, você está crescendo, você está morrendo. Então continua acompanhando a gente, que eu tenho certeza que os próximos episódios vão agregar tanto quanto o de hoje. E vai ser um prazer poder ter vocês aí nessa jornada com a gente. Obrigada, galera. Aê! Bem